sentar-se. Rezadas filhas de Maria, rezados congregados marianos, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, cumprimentamos também aqueles que estão nos assistindo desde suas casas, nesta transmissão desta Santa Missa. Acabamos de ouvir as leituras e a liturgia deste domingo, ou também dos últimos domingos, depois de Pentecostes, tem esta tonalidade particular das coisas que se aproximam do fim. Nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, do final, daqui a pouco também o final do ano civil. Nós estamos nos aproximando do final deste grande tempo comum da Igreja, os domingos depois de Pentecostes. E assim, meus amados irmãos, a Igreja nos convida, então, a meditar justamente naquelas coisas também que vão acontecer, né, lá no fim dos tempos. E no introito da missa de hoje, nós encontramos esta humilde confissão. Diz assim: Senhor, pecamos contra vós e não obedecemos os vossos preceitos. E na hora da oração da missa, até se encontra aí no folheto, a oração da missa diz também o seguinte: Senhor, deixai-vos aplacar e concedei aos vossos fiéis o perdão e a paz. Nós, então, vemos que nesta missa, no introito, na coleta, nós estamos ali reconhecendo pecadores, pedindo o perdão. E São Paulo, na epístola, nos ensina a usar do melhor modo possível o tempo que nos resta. Para quê? Para chegar à vida eterna. Não podemos esquecer que o tempo que nós passamos aqui na terra, ele deve ser usado em primeiro lugar para podermos chegar ao céu, para podermos chegar à vida eterna. Estamos aqui de passagem, de caminho para a pátria. A nossa pátria definitiva não é aqui. A nossa pátria definitiva é o céu, é a vida eterna com Deus. Então, nós temos São Paulo dizendo para nós: cuidai em andar com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos, recobrando o tempo, pois os dias são maus. O cuidado que São Paulo então fala aqui, que nós devemos ter. Por quê? Porque os dias são maus, o mundo está cheio de maldade e também de pessoas que servem o mundo. Nós precisamos então, seguindo o conselho de São Paulo, tomar cuidado para poder estar no mundo, viver sim no mundo, mas viver não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus, nosso Senhor. Assim, nosso São Paulo então fala: não sejais imprudentes, mas considerai qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Então, a maior insensatez e imprudência que se pode cometer na viagem desta vida, estamos aqui de passagem, então, uma viagem, seguir o próprio capricho. Quantos seguem aquilo que bem entende, ou aquilo que bem passa pelo seu desejo? Eu quero assim, eu penso assim, eu vou fazer assim, tudo é eu. Não, nós devemos, como diz São Paulo, estar preocupado o que Deus quer. O que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus? O que Ele pensa para mim? O que Ele manda que eu faça? Ou o que Ele proíbe que eu faça? A vontade de Deus deve ser, então, em primeiro lugar,
Por quê? Porque essa vontade de Deus é para nos conduzir no caminho certo. Quem procura sinceramente a vontade divina e caminha nela, em lugar de ser guiado pelo seu próprio Espírito, é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, e, portanto, pode ter a certeza de não errar. Por isso, São Paulo, ele termina dizendo: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, submissos uns aos outros. Assim, então, São Paulo fala para nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Caminhar na vontade divina, sob a direção, então, do Espírito Santo, é seguir, então, o caminho mais rápido e seguro para chegar à pátria celestial. Então, meus amados irmãos, passando para o Evangelho, é impossível descobrir e percorrer o caminho da vontade divina sem a fé. E o Evangelho hoje fala justamente, precisamente, da fé, das qualidades que esta fé deve ter para agradar a Deus nosso Senhor. Por isso, contando este milagre de Jesus, aquele oficial do rei que ouviu falar das maravilhas ou dos milagres que Jesus andava fazendo pela Judéia e pela Galileia, ele vai ao encontro de Jesus, pede Jesus para ir na sua casa para curar o seu filho. O filho que estava não morto, mas que estava ali agonizando, quase já no fim da sua agonia, perdendo a sua vida. Este homem que vai até Jesus, ele vai porque ele acredita. Então, ele tem sim fé, fé na virtude taumaturga de Jesus, a fé na virtude que Jesus pode fazer o milagre. Mas ele ainda não acredita que Jesus é o Filho de Deus. A sua fé ainda é uma fé natural, podemos dizer. Não é aquela fé da virtude sobrenatural. Jesus compreende que aquele homem acredita, mas que ainda tem uma fé muito pequena. Ele responde: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Ou seja, aquele homem acreditava que Jesus poderia fazer o milagre, mas para ele ter uma fé melhor, ele estava então ainda esperando o milagre, querendo ver o milagre para crer. Então Jesus disse isso para ele. Então essas palavras dirigidas para o oficial do rei, com certeza, meus amados irmãos, muitas vezes pode ser dirigidas também para nós. Nós cremos, mas qual é o tamanho da nossa fé? Como nós, então, acreditamos de fato que Deus, que Jesus, sendo Deus, nosso Salvador, cuida de nós e está sempre olhando para nós e quer sempre o nosso bem. Muitas vezes, na hora da dificuldade, na hora das tribulações, a nossa fé fica abalada. Nós queremos, e muitas vezes, para continuar rezando, para continuar perseverando, ficamos implorando a Deus um milagre. Precisamos, às vezes, ver o milagre para crer. Jesus, então, pode dizer para nós. Mas qual é a fé que nós precisamos, meus amados irmãos, a chegar? Qual é o patamar da fé? Nosso Senhor diz também: bem-aventurados os que não viram e creram.
Aqueles, meus amados irmãos, que têm aquela fé pura, aquela fé que não tem nenhum sentimento, mas que é a pura razão. Aqui nós acreditamos porque é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é Deus que revela para nós. Assim, meus amados irmãos, Jesus fez o milagre para que aquele homem pedia, curou o seu filho, e depois, quando ele sabe da cura, diz o Evangelho que aquele homem acreditou. Mas ele já não acreditava antes, mas agora a sua fé ainda está maior. Por quê? Porque não só ele acreditou, mas toda a sua família. A fé daquele homem, então, é renovada. Deus é tão bom para conosco que muitas vezes Ele permite e Ele faz os milagres para que nós, vendo os milagres, aumentamos, então, a nossa fé. Então, meus amados irmãos, vamos, nesta vida, caminhar para Deus, não agora na visão. A visão é depois, mas vamos caminhar para Deus agora com os olhos da fé, olhando, sim, para nosso Senhor com os olhos da fé, acreditando na sua divindade. Por isso, o que Ele nos manda é a vontade de Deus. Cumpramos, então, os mandamentos, façamos a sua vontade, e assim nós seremos salvos. Assim nós chegaremos aonde Ele quer, porque nós sabemos que Ele foi para o céu para preparar para nós um lugar. Então é para lá que nós devemos ir. Ele, Jesus, vai nos julgar, mas Ele quer nos julgar para dar para nós, não a condenação, Ele quer dar para nós a salvação. Portanto, vamos com muita fé e confiança nos abandonarmos nos braços de Jesus. Por quê? Porque Ele também nos ajuda, nos encaminha, nos conduz ao paraíso. Amém.